CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Nosso assunto hoje é pendrive. Exatamente, Patrícia. O pendrive é um dispositivo bastante prático, né? Ou seja, consegue armazenar muitas informações, podemos levar para vários locais. Acontece que por trás de todas essas facilidades, a gente tem alguns problemas, né? Ou pelo menos alguns cuidados que a gente deve ter com esses dispositivos pequenos, né, nesse caso, né, nessa situação. Bom, a primeira questão a ser lembrada é que os pendrives, eles são, na verdade, um dispositivo de armazenamento de informações que é eletrônico, ou seja, ele tem uma memória interna, né, que não se apaga quando você retira a energia, e então essa memória está soldada numa placa. E um dos grandes problemas que eu já vi várias vezes acontecer é a questão de queda. Ou seja, já vi vários pendrives que simplesmente estavam funcionando e por algum motivo o dono, né, do pendrive deixou cair aquele pendrive no chão e a partir daquele momento ele parou de funcionar, né? O que acontece nesse caso? O que deve ter acontecido nesse caso? Algumas das soldas, algumas das conexões da memória, né, do chip de memória com a placa do pendrive, acabou se soltando, deu uma solda, um mau contato naquela situação que impediu que fosse lido, né, o conteúdo da memória. Então, um dos primeiros problemas que a gente deve cuidar, né, ou deve evitar nessa questão do pendrive é a questão de quedas, né? Então, é interessante que você tenha lá um pendrive num local armazenado adequadamente, que cuidado com ele cair no chão, na parte de quando você vai colocar no bolso, colocar numa bolsa, coisa parecida, e até a questão daquela capinha protetora também, né, para colocar sobre ela. Eu tenho um pendrive que ele é emborrachado. Exatamente para evitar, caso caia no chão, pelo menos amortecer parte do impacto da queda, né, nesse caso, né, e é por isso que ele é emborrachado. Esses são um pouco melhores, né, nesse caso, resistem um pouco melhor às quedas em si. Outro problema que é comum dos pendrives é o usuário retirar o pendrive, né, antes dele ter, basicamente, ter sido salvo toda a informação no pendrive. O que acontece? Quando você manda salvar alguma coisa no pendrive, o sistema operacional, basicamente, ele não salva imediatamente no pendrive todas as informações. Ele coloca num espaço de memória interna do computador e vai, para acelerar o processo, e vai salvando, né, essa informação aos poucos no dispositivo externo, no pendrive em si. Quando você executa o comando de ejetar o pendrive, o que o sistema operacional faz é pegar aquela informação que está armazenada na memória interna do computador e efetivamente salva no pendrive. A partir desse momento ele fala que o pendrive está liberado, que você pode retirar. Se você retira o pendrive antes de fazer o processo de ejeção, né, ou seja, o processo normal de ejeção do pendrive pelo sistema operacional, pode ser que parte da informação não seja gravada, né? E aí você vai ficar com um pedaço de informação faltando, né, do arquivo, por exemplo, ou da foto que estava salvando no pendrive. Nossa, tem muita gente que faz isso, Gilberto, não tem paciência de esperar ejetar. Exatamente. E esse, assim, seria até o problema mais simples, que é você ficar sem um pedaço da informação. Outro problema que é muito mais grave é que essa ação de retirada do pendrive sem a devida ejeção pode causar um corrompimento do sistema operacional gravado, do sistema de arquivos, na verdade, gravado no pendrive. Então, ou seja, o pendrive fica completamente inutilizado e você perde todas as informações que estão armazenadas no pendrive. Então, esse é um outro problema que é comum, por isso que a gente deve removê-lo sempre de forma segura. Quando você não estiver usando o pendrive, é interessante que você retire do USB, ou seja, ele fica conectado no computador apenas no período em que você está gravando ou lendo alguma coisa do dispositivo. Quando você não está mais utilizando, você retira ele do computador através do processo normal de ejeção. Então, esse é um outro cuidado, né, que você deve ter nesse uso do pendrive. O pendrive, né, ou seja, essa memória que recebe e armazena as informações do pendrive, ela é uma memória de estado sólido, ou seja, um chip, e ela tem, apesar de poucas pessoas saberem disso, mas ela tem uma vida útil também, né? Essas memórias, elas têm uma quantidade máxima de leituras, e principalmente de gravação, né, no local. Então, se você usa muito um pendrive ou grava de forma muito frequente, né,
o pendrive, ou usa até como um HD externo, gravando e lendo frequentemente nele, tem que entender que o pendrive ele tem vida útil, e ele pode, no final da vida útil, parar de guardar informações, até você pode perder informações. Então, por isso que é importante você não considerar o pendrive um dispositivo de backup. Ele não é um dispositivo de backup, ele é um dispositivo de transporte de dados temporários. Tudo que você tem no pendrive, é importante que você tenha uma cópia dele dentro do seu computador ou na nuvem, por exemplo, porque o pendrive ele pode simplesmente parar de funcionar a qualquer momento, sem aviso prévio, né? Então, essa é uma outra questão importante, né, no uso dos pendrives. Uhum. E por último, né, é uma dica já manjada, mas que é importante a gente sempre relembrar, é que o pendrive é um dos principais vetores de infecção por vírus de computador. Então, ou seja, você usa o pendrive num computador que estava infectado, o vírus infecta o pendrive, e quando você leva o pendrive para um outro computador, esse vírus pode infectar esse outro computador. Então, muito cuidado também quando você usa o pendrive em diversos computadores diferentes, principalmente computadores públicos ou de uso público, né, para isso, que você nunca sabe o que tem dentro do computador, nesse caso. E nem todo computador o antivírus atua logo quando encontra, né, uma nova entrada. Porque tem computador que você coloca o pendrive, ele já faz uma busca e já manda, né, vistoriar aquele dispositivo. Isso, essa é uma questão. A outra questão é que mesmo os antivírus que fazem uma varredura automática, quando você insere um pendrive no dispositivo, ainda assim você tem uma parcela dos vírus, principalmente vírus novos, em que os antivírus não conhecem, não reconhecem, e o vírus vai conseguir infectar a máquina, mesmo tendo um antivírus instalado e mesmo que o antivírus faça uma varredura no pendrive. Mas como o antivírus não conhece aquele vírus, ele vai dizer que é um falso negativo, né? Ou seja, ele vai falar que não tem vírus nenhum, sendo que tem vírus sim naquele pendrive. E aí, como é que faz? Não faz. Nesse caso é cuidado, exatamente. Não tem um remédio. Na verdade, o remédio é bom senso e cuidado quando você usa o pendrive em locais diferentes, né? Talvez é interessante você ter um pendrive para cada local. Muitas pessoas usam, por exemplo, um pendrive na escola e depois levam aquele pendrive para o ambiente de trabalho. Esse é um risco grande, porque no ambiente escolar a gente sabe que os computadores são utilizados por muitas pessoas, né, e você nunca sabe exatamente o que está ali dentro do computador de uso colaborativo, né, para isso, ou de várias pessoas. Então, nesse caso, é importante que você saiba separar, né, o que é um pendrive da escola, né, ou do ambiente corporativo, por exemplo. Uhum. O Giovanni está aqui falando exatamente o que você já disse para não fazer, né? Ele está perguntando se pendrive pode ser considerado um dispositivo de backup. Você já falou que não, né? Não, eu considero que não, porque exatamente ele pode assim, parar de funcionar a qualquer momento por várias coisas que eu comentei, sobre queda, a questão, por exemplo, de você ter um mau contato, né, durante a gravação e isso corromper o sistema de arquivos do pendrive, nesse caso, nessa situação, ou mesmo ele ter, no final da vida útil dele, ele simplesmente parar de gravar as informações na sua memória. Então, isso pode acontecer também. Por isso que eu não consideraria o pendrive um backup. O backup, você tem vários HDs externos, você tem a nuvem, né, como ambientes mais propícios, vamos chamar assim, para o backup. O Paulo Vitor está aqui com a gente dizendo, olha, estou ouvindo vocês falarem sobre pendrive, eu já tive muito problema com isso. Hoje em dia eu só uso a nuvem e não coloco pendrive nenhum no meu computador pessoal. Aliás, aproveitando o Paulo, muitos computadores, notebooks já nem vêm mais com USB, né? Ou vem com um só e olhe lá. Exatamente. Então, essa é uma questão interessante, né, do Paulo, exatamente de usar, por exemplo, a nuvem, né, nesse caso, para fazer o backup, né, ou também armazenar dados que vão ser compartilhados por vários computadores diferentes. Você entra no acesso à nuvem e baixa o documento que você precisa de lá. Uhum. Bom, falando de pendrive também, Gilberto, existe uma diferença quanto aos riscos em relação ao tamanho do pendrive? Porque antigamente você tinha pendrive de 2 gigas, 4 gigas. Hoje você tem pendrive de 256, né? Você tem pendrive que antigamente era um HD. Quanto maior o risco, ou então maior o tempo de uso dele, já que ele tem mais espaço. Como é que funciona isso?
Normalmente, memórias maiores, que têm maior capacidade, são mais sensíveis a descargas eletromagnéticas ou descargas de energia estática. Então, ou seja, normalmente, né, ou seja, em regra geral, né, ou seja, tem algumas exceções, mas em regra geral, quanto maior a capacidade da memória e armazenamento, mais sensível é aquela mídia de gravação. Isso vale para pendrive, isso vale para HDs, por exemplo, também. Quanto maior a capacidade do HD, mais sensível ele é a quedas, pancadas, né? Para isso. Então, hoje ainda de regra geral, isso vale. Esse mesmo cuidado com pendrive vale também para os cartões micro SD? Bem Cartões de lembrado, memória exatamente. em Cartões de geral? memória, SD, micro SD, todos, porque na verdade o elemento que armazena a informação no SD, ou no micro SD, ou no pendrive é o mesmo, é um chip de memória flash que está armazenado, que está ali dentro, soldado numa placa ou embutido dentro de um cartão. Então, ou seja, o elemento que armazena a informação no pendrive SD ou micro SD é o mesmo, só a parte mecânica, né, ou a parte de apresentação física que é diferente, mas basicamente é o mesmo processo de gravação e sofre os mesmos problemas que a gente comentou aqui. Agora, que evolução, né, Gilberto? Antigamente você tinha pendrive grande, agora você tem um pequenininho que se bobear você perde. Micro SD também, cartãozinho pequenininho. Como as coisas vão Exatamente. diminuindo de tamanho ou aumentando de capacidade, né? Exatamente. Assim, com o aumento, né, o desenvolvimento de memórias com capacidade maior de armazenamento, com menores transistores, né, transistores cada vez menores, eu consigo colocar cada vez mais células de memória no mesmo chip. E com isso a capacidade aumenta bastante. Eu já vi pendrive de 1 tera, né? Oh, Custam muito caro, né? Mas é um pendrive de 1 tera, ou seja, é uma capacidade impensável para alguns anos atrás. você encontra pendrives hoje aí na casa, pendrives normais, né? Não de 1 tera. Na casa aí de 100, R$ 200, de 64 gigas, 128 gigas. Exatamente. Vale a pena ou você acha que a nuvem ainda é um bom negócio, é melhor negócio que o pendrive? Então, depende muito do uso que você vai fazer. Tem situações, por exemplo, que você tem que levar uma certa informação ou extrair uma certa informação do computador e não pode conectar esse computador na internet, ou ele não está conectado à internet, ou ele até está conectado à internet, mas tem um tipo de bloqueio que você não consegue acessar a nuvem. Então, nesse caso, a alternativa é um HD externo ou um pendrive, basicamente, né, para isso. Se você, né, tem um acesso à nuvem, né? Lembrando que você, quando tem que ter acesso à nuvem, você provavelmente vai fazer algum tipo de login, informando seu login e sua senha, o que também é um risco, de alguma maneira, porque nesse computador que você está tentando acessar o seu armazenamento em nuvem, pode ter um vírus ou um malware que está capturando sua senha, o seu login e sua senha também. Então, ou seja, isso tem que ser analisado. Mas, em geral, se você tem acesso à nuvem de uma forma segura, né? É uma alternativa bem interessante, mas tem horas que você, infelizmente, não tem como ter acesso à nuvem, né? Por algum motivo ou técnico, ou de acesso, né? Ou mesmo de você estar impedido, né? De aquele computador não tem conexão nenhuma com rede ou com internet. Então, nesse caso, pendrive é alternativo. É a pergunta do Mário aqui. Ele fala até quero largar o pendrive, mas eu tenho medo da nuvem. A nuvem tem que se tomar algum cuidado, né? Ou seja, desde que você tenha um ambiente, primeiro, que seja confiável. Por exemplo, pode ser o Google Drive, vou dar um exemplo aqui. E você use um login, uma senha de difícil chute, né? E que você use a autenticação de 2 fatores, fica uma situação mais difícil de você ter algum tipo de invasão nesse tipo de conta, né? Para isso. Agora, se você usa uma senha que é a mesma em vários outros locais, você repetiu essa senha em vários outros locais, que você tem uma situação de um uso frequente, não tem como fazer essa situação, então, na verdade, aí fica arriscado você usar a nuvem para isso. O Fernando está perguntando se ele pode deixar o pendrive perto do chaveiro. Pode, o pendrive ele não sofre nenhum tipo de assim, acesso ou problema de dano, né, com uma energia eletromagnética, não tem problema, entendeu? Então você pode deixar sim, né, para isso. Né? A Giovanni Abranches com a gente aqui, dizendo que o melhor pendrive que ele tem foi um que ele ganhou no fim de expediente aqui da CBN, que ele foi, é tipo um cartãozinho de crédito, que é um pendrive também. Mandou a foto pra gente, inclusive. Obrigada, viu, Giovanni? Olha,
Bem lembrado, viu, Giovanni? Eu tenho esse pendrive também, fica na minha carteira, com algumas coisas que eu preciso levar, então fica na minha carteira. Até hoje eu uso esse pendrive também. Aí, tá vendo? Eu tenho até hoje lá. Bom, futuro vai ser nuvem mesmo, Gilberto? Ah, não tenha dúvida, não tenha Hum. dúvida, né? Vai ser nuvem, então vamos para nuvem mesmo, não tem dúvida. Uhum. Bom, tá na hora do nosso Viralizou. Viralizou. Começamos com o LinkedIn, Gilberto. Exatamente, Patrícia. O LinkedIn, ele está sendo usado, né? Uma pesquisa agora recente da Checkpoint, ele acabou revelando, né, que no segundo trimestre de 2022, a, a, a marca que foi mais utilizada para a questão de phishing, aqueles e-mails falsos que se você sugere que você clique em algum link, abra alguma coisa, né, nesse caso, foi o LinkedIn. Então, mensagens bem formatadas até, com frases assim, tipo, você apareceu em 8 pesquisas essa semana, você tem uma nova mensagem, ou você gostaria de fazer negócio através do LinkedIn, mensagens desse tipo, né, foram utilizadas como mensagens de phishing, né, ou seja, mensagens que o atacante estava falando para você fazer algum tipo de acesso, algum tipo de download de algum link, isso ia infectar o seu computador ou infectar o seu smartphone, por exemplo. Então, muito cuidado com mensagens que venham supostamente do LinkedIn. Se você não tiver certeza absoluta que é a mensagem do LinkedIn, não deve abrir, né, nesse caso. Né, é isso. Já que a gente está falando de uma rede social, vamos passar para outra. Tem mudança no Instagram também? Tem mudança no Instagram. O Instagram, ele tá assim, o Instagram tem perdido, né? Principalmente o Facebook tem perdido alguns seguidores para o TikTok, né? E aí o TikTok, nesse caso, ele assim, é uma rede social baseada em vídeos, né? Nesse caso, e aí agora o Instagram, tentando não perder mais terreno para o TikTok, está tentando mudar ou priorizar os conteúdos de vídeo, né? Mas isso tem irritado bastante, né, aos usuários e estão protestando bastante em relação a essa situação. Então, por isso que é importante, né, que assim, o Instagram está provavelmente revendo essa situação, porque tem muita gente, realmente muitos até digital influencers reclamando dessa nova postura do Instagram, que é meio que a mudança meio que desesperada para tentar não perder mais terreno em relação ao TikTok, nesse caso. Uhum. Né? Bom, e o último, fatura falsa em nome de uma operadora está espalhando malware que rouba dados bancários. Olha o Exatamente. perigo. Exatamente. E-mails com faturas falsas de operadoras não é novidade. A gente já falou, inclusive, várias vezes aqui no CBN Tecnologia, de e-mails com faturas falsas, que quando o usuário que recebe essa fatura, que não prestou atenção e paga essa fatura, na verdade, o valor que está sendo depositado não vai exatamente para a operadora, que vai para o golpista, né? Vamos chamar assim nesse caso. Mas agora, né, os golpistas eles têm evoluído nesse ataque deles. Na verdade, esses faturas falsas de operadoras, principalmente de celular, elas têm vindo com um malware embutido. Então, na verdade, o objetivo do atacante não é exatamente que você pague, né, o boleto, isso vá para a conta de um terceiro. Na verdade, agora o objetivo dele é que você, ao abrir aquela fatura, o seu computador, o seu smartphone seja infectado com vírus que vai roubar dados bancários dos usuários. Então, muito cuidado, confira bastante quando você recebe uma fatura de uma operadora, se o prazo de pagamento exatamente é aquele que você está acostumado a pagar, se o contrato é aquele, se o remetente da mensagem realmente vem do remetente da mensagem de outras vezes que você também pagou para isso. Uhum. Bom, Gilberto, antes da gente encerrar, eu sei que a sua operadora é outra, mas tem o Edmar Guimarães aqui e também o Fernando também dizendo que está tendo instabilidade na operadora Vivo nessa manhã. Você está sabendo de alguma coisa? Isso chegou até você? Não chegou nada para mim, não. Na verdade, minha operadora é outra mesmo. Assim, aqui está funcionando normalmente, mas assim, até agora eu não vi nenhuma reclamação especificamente sobre a Vivo nos grupos que eu participo aqui, não. Pelo menos de manhã, não. A gente já tem 3 participações aqui de ouvintes dizendo que a Vivo está É, instável. Você já vai receber alguma coisa daqui a pouco. exatamente, né? Exatamente.
Gilberto, muito obrigada mais uma vez, viu, por estar conosco, tirando a dúvida dos nossos ouvintes, conversando com a gente. Gerson Rabelo dizendo que tem esse mesmo pendrive que o Giovanni e você tem, né? Diz que é muito prático ficar na carteira. Esse é um que, apesar exatamente. de ser um pouco mais antigo, ainda está funcionando, né, Gilberto? Exatamente. Ele fica na minha carteira e eu guardo algumas questões que eu preciso, assim, que sempre preciso levar comigo. E aí eu consigo fazer a levar, né? Assim, é um pendrive muito fininho, parece um cartão de crédito, basicamente. Então é fácil de colocar na carteira, não faz volume, eu consigo fazer isso. É pequenininho Né? também, né? Acho que são 2 gigas nele. Ele é exatamente, é pouca coisa, na verdade, pouca coisa de armazenamento mesmo, exatamente. Olha, Edmilson conosco aqui dizendo que estava sem internet, mas já voltou. Nossos ouvintes são Legal. ótimos. Muito Vamos bem. continuar acompanhando aqui. Gilberto, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um grande abraço para toda a equipe aí da CBN. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá. Obrigada. Obrigado.